durante 5 anos e meio eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um filho. Eu já tinha tudo feito que os médicos já tinham pedido. Meu esposo a mesma coisa. Passei por todos os tipos de médicos que existia para ver qual era o meu caso. E aparentemente a eles ele não tinha nada. Humanamente ele não encontrava nada em mim e na minha esposa. E eu ficava perguntando a Deus o porquê. Tantas pessoas casavam, tinham filhos, e eu falava, Senhor, por que eu não? Mas não como inveja, mas como aquele sentimento de querer ser mãe. E eu falava, Senhor, por que eu não, Senhor? O que foi que eu fiz de errado? Mas outra coisa que eu falava com Deus também, que eu só queria que fosse a vontade soberana, eu não queria a permissiva. Porque a permissiva você pode pagar preço, porque é algo que Deus não quer para você e você está insistindo naquilo. E eu falei para Deus, Senhor, eu só quero que seja vontade soberana. Se não for vontade soberana, eu não quero. Ia doer. Mas eu tinha que aceitar, porque Deus, Ele sabe o nosso futuro. E eu não estava aqui para pagar preço, porque o preço ele já tinha sido pago naquela cruz do Calvário, quando Ele morreu para salvar a mim e a você. Mas para a misericórdia nossa, por amor nosso e derrota de Satanás, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui hoje, para adorar, para glorificar, para exaltar. Então não perca essa oportunidade de estar aqui. E um certo dia, no dia 28 de março de 2015, eu estava em uma festa em círculo de oração. Pensa num negócio bom, que eu gosto, é festa em círculo de oração, meu Deus. Trabalho, emprego, filho, é tudo círculo de oração. Círculo de oração é a bênção. E eu estava ali, uma missionária veio de Goiânia. Os irmãos estão cansados? Descansa a cadeira um pouquinho aí, vai ser coisa rápida. Glória a Jesus. E aí ela pregou sobre a história de Ana. Eu estava sentada no banco da frente. E quando ela começou a ler o livro de Ana, eu já comecei a chorar dali, porque eu sabia que tinha algo diferente naquele dia. E eu falei, Senhor, o que é que está acontecendo? E eu só fazia chorar a pregação toda. Do tempo que ela começou a ler, eu só fazia chorar. Para resumir, quando chegou no final, que ela contou a trajetória de Ana, como eu nunca tinha visto antes ela contar uma pessoa pregar, referente à história de Ana, como ela pregou. No final ela falou assim, vem aqui na frente você. Eu cheguei, fui uma das primeiras a levantar. Várias pessoas levantou, mas eu sabia que estava destinado para mim. Ela falou assim, a partir de hoje seu filho está sendo gerado. Eu tomei posse daquela palavra e descansei no Senhor, fui para casa. E aí eu não falei nada com meu esposo, fiquei quieta, não falei nada. E aí quando foi depois de 2 meses, mais ou menos, eu estava sentindo algo estranho, enjoando muito, a roupa apertando do trabalho, a farda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Com uma fome que eu não sou de comer muito, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que eu não queria alimentar a experiência de uma gravidez, porque eu tive uma prima que teve gravidez psicológica. Então eu tinha muito medo e eu falei, Senhor, eu não quero alimentar. Até o dia que eu acordei determinada, eu falei, não, eu vou fazer esse beta. E fui fazer. Quando chegou no final do dia que eu peguei, estava assim, um resultado. Não reagente menos 25, reagente mais 25, alguma coisa do tipo. E quando eu olhei, estava lá dando 135.590. Como eu sou leiga no assunto, eu falei, meu Deus, o que quer dizer isso? Não poderia botar negativo ou positivo? Até nisso, para a aflição da gente, né? E eu falei, Senhor, imagina nas tuas mãos. Aí subi, fui falar com uma colega. Eu falei, vem cá, você não tem uma médica amiga aí, não? Que você pode me ajudar aqui? Ela, amigo, o que foi? Eu falei, eu acho que eu estou grávida. E aí ela falou assim, bora pro tio Google. E foi lá e entrou no tio Google. Mas ainda assim, eu sem querer acreditar. Olha como a gente é coração duro, né? Deus já estava todas as provas ali, a gente duvidando. E eu duvidando que Deus poderia fazer. A incredulidade do coração da gente. Não é porque a gente serve ao Senhor, não, porque acontece sim. Eu seria hipócrita de falar, não, Deus, não. Eu duvidei porque eu tinha muito medo, já estava sem esperança de ter, mas o Senhor foi misericordioso. E aí ela ligou para essa amiga dela, ela falou assim, qual a dúvida de sua amiga? Diga que ela está gravidíssima. E eu só fazia chorar, só fazia glorificar. E aí na mesma hora Deus vem na mente, vai lá no Facebook e veja lá no dia 28 de março de 2015. Quando eu fui lá, estava batendo certinho com a data que eu recebi a profecia, que naquele dia o meu filho estava sendo gerado. E eu tomei posse, porque o Senhor, Ele testifica. E eu agradeci, porque eu falei, Senhor, obrigado por ter achado graça em mim. Porque muitas querem, mas não pode. E é uma coisa que o dinheiro, ele não compra. Você pode fazer aquela inseminação artificial, só que se Deus não quiser, Ele não vai vir, porque Ele é o dono da vida. E eu falei, Senhor, obrigado por achar graça em mim, para a glória de Deus. Meu filho está ali, Arthur, no colo do pai, já com 5 anos, caminhando também para louvar e agradecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Esse hino que eu vou louvar agora é um hino
que também foi uma trajetória difícil na minha vida em 2016, mas eu não vou contar não, porque Deus sabe, e para ganhar tempo. Mas eu digo, meu Deus, quando eu ouvi esse hino, eu falei, esse hino parece comigo. E a partir do momento que eu fiz o que esse hino me pediu, Deus começou a trabalhar, porque a gente tem que liberar perdão. Por mais que doa, por mais que chore, por mais que esteja ali sangrando, mas você tem que pedir perdão. Você tem que perdoar, porque senão você não vai lá ficar com o papai do céu não. E eu não quero ficar com ele lá, ó, cantando e glorificando o nome do Senhor. E na trajetória da gente, da nossa vida cristã, a gente passa por muitas tribulações, muita dificuldade, que nem a irmã Beth falou, do vale. Só que você, como uma palmeira, vai para um lado, vai para o outro, mas ela não quebra. A mesma coisa somos nós, como estamos alicerçados na rocha. Quando temos raízes, ela está ali, ó. Pode até vir querer cortar, mas o Senhor está ali. E você tem raiz. E nada que acontece na nossa vida é por um acaso. Eu costumo dizer, Senhor, eu não pergunto, Deus, por que não? Eu falo, Deus, pra quê que eu estou passando por isso? É para ser uma pessoa melhor? É para perdoar mais fácil? É para amar mais fácil? Eu não interrogo Deus, não se pergunta, tá bom, Deus, você quer? Então é para quê? É para me tornar uma pessoa melhor? Pronto, estou aqui para te servir, porque somos servos. E se você não faz, estamos em obediência com o Pai. Glória a Jesus. Vai louvar o Senhor junto comigo. Irmãos, o segredo é você ir no círculo de oração. Mas a coisa eu tenho que falar pra vocês, círculo de oração é a bênção, irmãos. Círculo de oração, tarde da bênção, ali é sobrenatural o que Deus fazia e ainda faz, se nós continuarmos crendo nele, né? Quantas pessoas que têm muito testemunho, você pode ver muito testemunho que aconteceu em tarde da bênção, em círculo de oração, porque acontece através da oração, né, irmãos? Através da oração, da busca, Deus concebeu aquilo que estava no coração dela. E assim, da mesma forma, o Senhor tem um poder para conceber isso que você tem no seu coração. Talvez você tenha esse mesmo desejo de gerar, assim como esta mulher, creia e continua buscando e perseverando, que o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.